Tecnologia Cervejeira. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na Expo Meu Negócio, né? E a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo cervejeiro. O nosso roteiro, nós temos uma apresentação, vamos falar um pouco de empreendedorismo, falar dos números do mercado cervejeiro, as oportunidades do mercado, passar algumas referências de empresas para vocês, tem um sorteio no final e aí os meus contatos. Muito bem. Meu nome é César Augusto Pereira Peixoto, eu sou conhecido como professor César Peixoto, eu coleciono cerveja desde o início dos anos 90, tenho um MBA em gestão de negócios e uma extensão em tecnologia e aperfeiçoamento cervejeiro. Sou consultor de negócios cervejeiros e tenho um canal no YouTube que é o Sobre Cerveja com Prof. César Peixoto, onde eu tenho um programa que começou no rádio, que era Sobre Cerveja com o professor César Peixoto, é um programa de 1 hora de duração. Atualmente o programa está dividido em segmentos, então cada dia da semana a gente publica 1 ou 2 vídeos sobre temas do mercado cervejeiro. O que é empreender, né? Quais os desafios? Você abre a sua empresa, aí depois de 6 meses você tem uma dívida de 300 mil reais. Está devendo no todo 300 mil reais. E aí você ganha na Mega Sena 300 mil reais. Certinho o que você deve. A pergunta é, o que você faz com esse dinheiro? Você zera as dívidas ou você investe ainda mais no seu negócio? O empreendedor, ele não pode ter medo da dívida. Ele tem que ser capaz de administrar o risco. Risco sempre vai ter no negócio. Então, quanto melhor você administrar esse risco, menos dificuldades você terá no negócio. Então, se você deve 300 mil no mercado e ganha 300 mil na loteria, você não vai zerar as suas dívidas. Você vai até olhar as dívidas, ver qual é aquela que tem o juro mais alto, aquela que te causa a maior sangria, e você vai fazer uma proposta para quitar. Então vamos supor que é uma dívida de 70 mil reais, que tem a prestação mais alta, o juro mais alto. Você vai chegar lá, olha, eu tenho 50 mil na mão para quitar essa dívida, vamos quitar? Você vai negociar essa dívida. Você pode até pensar em amortizar parcelas das outras, reduzir o montante da dívida e tal, mas é uma coisa planejada, estudada. E uma parcela daqueles 300 mil que você ganhou, você vai investir no teu negócio e vai continuar devendo alguma coisa. Agora, você resolveu investir no mercado cervejeiro. Você entende de cerveja, você faz cerveja em casa e tal, e todo mundo gosta da sua cerveja, você decidiu, é meu momento de colocar a cerveja no mercado. E aí você bota toda a tua economia naquilo e a tua cerveja encalha. Ou você vendeu tudo que produziu e teve prejuízo. Ou você não encontra um distribuidor para distribuir sua cerveja. Ou você não consegue atender a demanda que surgiu pela sua cerveja. Ou ainda a fiscalização te multou. Foi lá e te deu uma multa. Ou você faliu. Por que que isso acontece? Isso acontece porque você não planejou. Então uma coisa que acontece em qualquer área do empreendedorismo, a pessoa conhece do negócio, a pessoa conhece a área que ela quer empreender, mas ela não conhece gestão. Ela não sabe desenvolver o negócio. Ela não sabe planejar o negócio. E sem planejamento, todos aqueles problemas que nós listamos estarão presentes, né? Então, o meu papel como consultor de negócio cervejeiro é justamente o planejamento. Eu sento com você e vamos planejar o seu negócio cervejeiro. Depois que ele decola, segue o teu caminho. Você pode contratar consultorias que acompanham o dia a dia da empresa. Não é o meu papel. O meu papel não é acompanhar o dia a dia. Isso você contrata um executivo ou contrata uma consultoria. O meu papel é te ajudar no projeto.
né? É lá que a gente vai fazer a nossa parceria e garantir que você não vai investir o teu capital inicial num empreendimento de potencial, mas sem planejamento. E sem planejamento, o risco cresce demais. O mercado cervejeiro em 2017 movimentou 600 bilhões de dólares. Mundo. A previsão para 2024 é do mercado alcançar 805 bilhões de dólares. O crescimento continua. E mais importante ainda, né? O CAGR, Compound Annual Growth Rate, é uma taxa contábil de crescimento. Essa taxa de crescimento prevista para o mercado cervejeiro é de 5,5% ao ano no período entre 19 e 24, os próximos 5 anos. É uma taxa de crescimento chinesa, 5,5% ao ano. É uma coisa bastante sólida, né? Então a expectativa é muito boa. E o mercado, isso daqui já é uma previsão do Allied Market Research de 2018 para o período 17-25, né? Note que todos os segmentos cervejeiros tendem a crescer. O segmento de preços populares, aquelas cervejas de larga escala, ele vai ter um crescimento menor, mas vai crescer. O mercado super premium, das cervejas mais caras, que incluem a maioria das artesanais, também apresentam uma expectativa de crescimento maior do que o popular, mas o mercado com mais expectativa de crescimento é o mercado premium. O mercado premium é uma cerveja que tem um valor agregado maior, ela se posiciona por um preço maior no mercado, mas não chega a ser uma super premium. Então, algumas cervejas de larga escala estão nesse mercado, como Heineken, como Stella Artois, como a Império se posiciona nesse mercado, a Itaipava Premium se posiciona nesse mercado, a Baden-Baden, ela era super premium. Quando ela foi comprada pela Heineken, a Heineken conseguiu reposicionar ela em termos de preço como uma cerveja premium. A Devassa está reposicionada como premium. A Colorado foi comprada pela Ambev. Ela era uma super premium, foi reposicionada como premium. Então é um mercado que está tendo mais competição, mais rótulos estão chegando nesse mercado, através das aquisições que as grandes cervejarias fazem. E pela infraestrutura que elas possuem, elas conseguem reduzir os custos e baixar o preço da cerveja que está no super premium, trazer para o premium. É o segmento com maior expectativa de crescimento para os próximos 5 anos. National Beer Wholesalers Association dos Estados Unidos fez um levantamento em 2018 dos países com maior produção. E tá lá, China, claro, né? A China, assim, em volume a China bate todo mundo, não tem jeito, né? Então, tá lá, a China é o país com maior volume de produção de cerveja, respondendo por 27% do volume mundial. Os Estados Unidos vem em segundo com 13% e o Brasil vem em terceiro com 7% do volume mundial de produção de cerveja. Com a Alemanha vem somente em quarto. Temos um mercado muito sólido, muito poderoso de cerveja. Somos o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Muito bem. Quem são os maiores cervejarias? Esse número é de 2015, da Merrill Lynch, consultoria econômica do Bank of America. 2015. Em 2015, o grupo AB InBev, que é a nossa Ambev, a Interbrew da Bélgica e a Anheuser-Busch dos Estados Unidos. AB InBev respondia por 20% da cerveja do mundo. E a SABMiller vinha em segundo com 12%. Aí depois vinha a Heineken com 9%, Carlsberg com 6%, China Resources Enterprise com 6%, Tissintal também chinesa com 5%, Molson Coors com 3% e a Jing também chinesa com 3%, 3 cervejarias chinesas entre as maiores do mundo em 2015.
em volume, né? Kirin do Japão e Asahi do Japão. 2015. Eu não tenho gráfico, mas em 2018, também por volume, tivemos algumas mudanças. A primeira e mais importante mudança é que a AB InBev comprou a segunda colocada. Comprou a SABMiller. Então hoje o grupo é Anheuser-Busch AB, InBev, SABMiller. É a primeira do mundo e eles respondem por 33% do mercado. Uma em cada 3 cervejas bebidas no mundo é do grupo AB InBev, SABMiller. Segundo lugar ficou com a Heineken, terceiro a China Resources Breweries, quarto a Carlsberg, quinto a Molson Coors, américo-canadense, sexto a Tissintal, a Asahi deu um bom crescimento, está em sétimo, e a Jing em oitavo, a Kirin em nono, e o grupo Castel aparece em décimo. As oportunidades no mercado, de negócio no mercado cervejeiro, muitas vezes a pessoa fala, eu vou investir em cerveja e pensa em fabricação. Mas a cadeia de suprimento cervejeira, ela oferece oportunidade em todos os estágios da cadeia. Você pode investir na área de insumo, pode investir na área de equipamentos, pode investir em fabricação, pode investir em distribuição, pode investir em revenda ou pode investir na fase final, em consumo, na relação com o consumidor final. Então você tem opções em todos os segmentos. A gente vai falar um pouco de cada um. Na área de insumos, os insumos básicos para produzir cerveja são água, malte, lúpulo e a levedura. Então você pode trabalhar com água. Só que no Brasil a água é monopólio. Então como é que eu vou ser um fornecedor de água no município do Rio de Janeiro se quem fornece a água é a SEDAI? Então não é tão simples. Mas para usar água para produzir cerveja, você tem que tratar a água. Você pode ser uma empresa de tratamento de água. Ah, você fez química, conhece química e tal, e aí você resolve montar uma empresa. Você resolve projetar unidades de tratamento de água para empresas cervejeiras. Então o cara quer montar uma indústria cervejeira, ele tem que tratar a água que ele vai usar. E você é uma empresa que faz esse projeto e monta essa unidade de água, de tratamento de água para empresas cervejeiras. Por exemplo, é um negócio bem específico, exige um conhecimento específico, mas existe uma demanda. Existe uma demanda, né? Ah, eu quero trabalhar com malte, eu tenho um terreno e eu vou plantar cevada, eu vou plantar trigo, eu vou plantar centeio e vou produzir grãos para atender o mercado cervejeiro. Ou então, a gente vai falar do processo de produção daqui a pouco, o grão de cevada ele tem que ser transformado em malte. O grão de cereal, qualquer que seja o cereal, ele tem que ser transformado em malte numa indústria chamada maltearia. Você pode montar uma maltearia. Tem uma maltearia no sul do Brasil que compra a produção de cevada e transforma em malte, que está querendo montar uma filial aqui no Rio de Janeiro. Então, estudando a possibilidade de montar uma filial no Rio de Janeiro para maltear os grãos aqui no Rio de Janeiro e atender essa quantidade considerável de fábricas de cerveja que tem no estado do Rio, né? Então você pode trabalhar com maltearia. Você pode plantar o malte, né? Você vai plantar um cereal. E esse cereal é transformado em malte na maltearia. O cereal mais usado é a cevada, mas pode ser trigo, pode ser centeio, pode ser arroz, pode ser milho. Eu que imaginei lá no Ceará, eu tenho na terra para cá lá e acaba querendo alugar mais, eu vou fazer vou pensar por trás depois. E você sabe que tem uma cervejaria muito grande lá no Ceará que é a Proibida. O lúpulo é uma flor que também tem que ser plantada. Então tem plantação de lúpulo. O lúpulo é que dá o amargor da cerveja. Ele é uma planta, é uma flor que é cultivada no frio. Então os países que mais produzem lúpulo são
Estados Unidos, Alemanha, China, Austrália, clima temperado. Mas existem plantações de lúpulo no Brasil. Esse final de semana eu vou a Friburgo, vou visitar uma fazenda de lúpulo no distrito de Amparo. E o lúpulo plantado no Brasil, ele é um lúpulo que não entrega as características de sabor e de aroma dos melhores lúpulos do mundo, né? Ele é um pouco inferior nessa qualidade que ele acrescenta à cerveja. Mas a Embrapa está pesquisando mutações de lúpulo que se adaptem melhor ao clima brasileiro e entreguem a mesma qualidade dos melhores lúpulos do mundo. Então existe um crescimento aí no mercado de lúpulo, mas tem uma restrição de clima, né? Você só consegue plantar nos locais mais frios do Brasil. E por último tem a levedura. A levedura é um agente que fermenta a cerveja, né? E é um segredo de cada indústria. Cada cerveja usa uma levedura. A levedura que produz a Heineken é guardada a 7 chaves pela Heineken. A levedura que produz a Guinness é guardada a 7 chaves pela Guinness. Porque você não consegue fazer a mesma cerveja se você trocar a levedura. Você tem que manter a levedura. Então, se você tem uma cerveja padronizada, que está no mercado há centenas de anos, essa levedura está no mercado há centenas de anos. É uma área bioquímica complicada, difícil, mas existem laboratórios trabalhando com produção e venda de levedura. O cervejeiro artesanal tem que comprar levedura para fazer a cerveja dele, né? Então existe uma demanda nessa área. Você pode trabalhar fornecendo equipamento. O cara que faz cerveja em casa, ele tem que comprar um kit de equipamentos, tipo esse, 2 panelas, 2 baldes e mais alguns instrumentos. Muita gente vende isso aqui. Tem muita gente investindo no mercado na venda disso aqui. Agora, nós não temos 1000 fábricas de cerveja no Brasil. As 1000 fábricas tiveram que comprar equipamento. Então existem empresas que vendem equipamento de maior porte para a pessoa montar uma fábrica de cerveja. Então você pode trabalhar com equipamento cervejeiro, né? Existe hoje um concorrente forte nesse mercado, que é a China. Existem empresas chinesas vendendo equipamento para cervejarias brasileiras. Então, qual é o grande dificuldade do equipamento chinês? Eu vou montar uma cervejaria e vou comprar equipamento da China. O seu maior desafio vai ser a manutenção, né? Porque o suporte está do outro lado do planeta, né? Se você compra equipamento de uma fábrica de equipamentos do Brasil, você tem um suporte mais fácil. Então é algo que tem que ser pensado, né? Mas eles estão aí, existe a oferta. Esse é o processo de produção. Então, como eu falei, né? Você tem o cereal passa por um processo de malteação, ele é transformado em malte. Então tem uma empresa que faz isso. Depois ele é moído. As grandes indústrias moem o malte até ele ficar um pó bem fino, mas o cervejeiro artesanal não pode fazer isso, porque ele não tem equipamento para lidar com esse pó muito fino. Então vai entupir tudo, né? Então o cervejeiro artesanal, ele moe menos. Quanto mais você moe, maior a sua rentabilidade. Quanto mais moído tiver o malte, mais retorno ele vai dar. O cervejeiro artesanal tem uma perda maior do que uma grande fábrica. Depois que o malte é moído, ele passa pela mostura e clarificação. É um processo de aquecimento, né? Você vai misturar com água, vai produzir um mosto e vai recircular esse mosto até ele alcançar a coloração que você quer. Então você vai tirar todos os sólidos de suspensão por processos de filtração, e quanto mais equipamento sofisticado você tiver, melhor será a filtração. E isso vai definir a cor da cerveja. É nesse momento. Depois você passa por um processo de fervura. No processo de fervura é acrescido o lúpulo. E aí tem uma coisa muito legal, que é... Você sabia que o uísque é feito de cevada?
O bourbon, Jack Daniels, é feito de milho, mas o uísque tradicional é feito de cevada. Só que ele é um destilado de cevada, enquanto que a cerveja é um fermentado. Nesse processo de fervura, você pode desviar parte da fervura para a produção de uísque. Então tem cervejarias que tem bar, que tem restaurante, né? E ela te oferece no cardápio o uísque e a cerveja feitos do mesmo malte. Eu pretendo pegar o meu kit doméstico de fazer cerveja e modificar para fazer cerveja e uísque. Então, cada vez que eu for fazer 20 litros de cerveja, ao invés de fazer 20 litros de cerveja, eu vou fazer 6 litros de uísque e uns 10 litros de cerveja. Estou pretendendo fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Depois da fervura, você passa por uma centrifugação para tirar novamente os sólidos e tal, e um resfriamento, porque aí você vai começar o processo de fermentação. A fermentação é, você pega a cerveja, um mosto esfriado, e coloca a levedura. Aí ela vai fermentar por alguns dias. Cada receita de cerveja tem um prazo de fermentação. Depois da fermentação, você vai para a maturação, que também dura alguns dias. Então a maturação depende de cada receita. A fermentação dura ali de 3 a 10 dias. A fermentação. A maturação vai durar de 5 dias a 3 meses ou 3 anos. Depende da complexidade e da receita que você está fazendo. Depois da maturação, vem o invase, que é botar no barril, botar na lata, botar na garrafa. A diferença entre cerveja e chopp é no invase. O chopp tudo é cerveja. O chopp ele é colocado no barril, na lata, na garrafa, sem pasteurização. E a cerveja ela é pasteurizada. Então a cerveja tem uma durabilidade maior, porque você mata qualquer levedura que porventura ainda estivesse na cerveja. O chopp, ele tem um frescor maior, mas é uma cerveja viva, porque as leveduras ainda estão vivas ali, produzindo álcool e gás carbônico. É essa a diferença entre chopp e cerveja. Um conceito que só existe no Brasil. No exterior, é tudo cerveja. Chopp é o nome de um copo na Alemanha. Uma medida de copo. Muito bem. Você pode trabalhar com fabricação em larga escala. Isso daqui é a grande indústria, né? São fotos de grande estudo. Isso é uma panela de fervura de uma grande indústria. Essa panela ferve 180 mil litros de cada vez. Isso é um tanque de fermentação de uma grande indústria. Um tanque de fermentação desse fermenta 1.800.000 litros por vez. Isso é uma grande indústria. Isso daqui é uma linha de invase de garrafa, né? Uma grande indústria, ela invasa de 250 mil garrafas a 1 milhão de garrafas por hora. Por hora. No México, tem uma fábrica que invasa 22 milhões de long necks por dia. Mas tem capacidade para invasar 24 milhões. Ou seja, 1 milhão por hora. Eles só invasam 22 para ter uma margem de erro, né? 22 milhões de long necks por dia, bicho. É muita coisa. É muita coisa. Para atender o mercado americano. Outra área que você pode investir é na distribuição. A distribuição é muito legal. Por quê? Porque eu posso ter um galpão, eu compro cerveja de fabricantes, armazeno no meu galpão e distribuo para pontos de venda. Isso tem um custo, o custo do imóvel, né? Se eu tenho um galpão, eu posso ter um misto de galpão e ponto de venda. Eu distribuo, mas também vendo no varejo, né? Isso daqui reduz o custo do imóvel, já que eu tenho imóvel mesmo, eu vou montar um ponto de venda, eu tenho uma outra renda, mas aumenta a burocracia. Legalmente, isso daqui
legalizar isso daqui é mais complicado do que legalizar só o galpão. E tem o cara que investe em distribuição e não tem nem galpão, ele só tem a frota. Ele tem o caminhão, ele vai na fábrica, compra, ele tem a carta de clientes dele, ele leva direto da fábrica para o cliente, para o ponto de venda, né? Fácil de legalizar, investimento inicial baixo e um retorno muito bom. Então a distribuição, na minha visão, é a melhor oportunidade do mercado cervejeiro. É que exige menos investimento e oferece maior retorno. Você pode trabalhar com revenda. Você pode ter um bar, um restaurante, mas isso tem um custo de implantação alto. Você pode ter um beer truck, como nossos amigos que fabricam beer truck, né? Então você pode ter um beer truck. Tem um processo de legalização e tal, é um ponto de venda, mas o investimento é menor do que um restaurante fixo, né? E você pode ter, minha grana está muito curta. Você faz uma beer bike, cara. Uma bicicleta com 2 torneiras, 2 barris de chopp, né? O investimento aqui é muito baixo. Mas o retorno é baixo. Claro, você investiu pouco. O retorno é menor. Aqui eu tenho 6 torneiras, 10 torneiras. Eu vou vender mais chopp, mas eu investi mais, vou ter um retorno maior, mas eu investi um capital maior. Então, tudo isso faz parte do planejamento, para você decidir o caminho que você vai seguir. Você ainda tem trabalhar com consumo. Eu posso investir em degustações, organizar degustações, né? Consumo é baixo, o investimento é baixo, né? Você compra as cervejas preparadas, chama as pessoas, vende os convites e você vai investir em degustação. Não é uma coisa que eu faço. Você pode investir em harmonização, a combinação entre a cerveja e o prato. Isso é mais difícil. Você tem que estudar mais e tal, mas você pode criar cardápios harmonizados para restaurantes, por exemplo, né? Então existe um mercado para isso também. No curso que eu ofereço, esse curso que fala de história, produção, degustação e harmonização, a gente faz uma prática de degustação e uma prática de harmonização. É um curso de 3 horas, né? Uma tarde. E eu estou oferecendo esse curso aqui no centro do Rio e também em São João de Meriti, né? Com parceiros, com vários parceiros. E a gente tem prática de degustação e prática de harmonização, fechando esse curso. Eu tenho um outro curso, que é o curso de produção e comercialização, que a gente fala de toda a parte de legalização de uma fábrica de cerveja e de outros negócios cervejeiros também. E é um curso de 5 horas e tem a parte prática de produção de cerveja. Então a gente produz a cerveja, todo o processo até a fermentação, e depois marca um retorno para a gente, depois que passa o período de fermentação e maturação, para a gente experimentar a cerveja, envasar, e cada aluno leva 1,5 litro de cerveja para casa, né, no final do curso. Muito bem. Uma outra coisa que tem surgido agora é o turismo cervejeiro, né? Então havia o turismo cervejeiro individual, né? A pessoa viaja e visita, tenta se informar pela internet para visitar as cervejarias do local, mas agora já existe isso como um negócio, né? Então eu organizo visitas a cervejarias. Então a gente sai do Rio, por exemplo, quando eu vou numa fábrica grande, fábrica da Ambev, uma fábrica do Grupo Petrópolis, da Itaipava, eu posso levar 40 pessoas. Então eu alugo um ônibus, 40 pessoas, 40 vagas, a gente passa uma manhã, uma tarde na cervejaria. É sensacional, é sensacional. Você conhece todos os equipamentos do processo e tal, é gigantesco, muito legal. Mas eu também visito cervejarias artesanais, micro cervejarias, que aí o espaço é menor. Então normalmente, por exemplo, eu tenho um roteiro em Friburgo que inclui 3 cervejarias, mas o limite de pessoas é 25 pessoas, porque a fábrica é menor, não cabe 40 pessoas circulando na fábrica. Então tem essas coisas. A gente organiza essas visitas. Não sou o único, tem empresas de turismo
que tem se dedicado ao turismo cervejeiro. Muito bem, então terminando o nosso bate-papo, se você quiser investir no mercado cervejeiro, você vai precisar de algumas referências. Por exemplo, o meu canal no YouTube sobre cerveja, com o professor César Peixoto, a gente está sempre falando de tudo que acontece no mercado. Segunda-feira tem o noticiário cervejeiro, terça-feira tem uma agenda de eventos cervejeiros, na quarta-feira eu publico um vídeo sobre a participação feminina no mercado cervejeiro, quinta-feira eu publico uma degustação, sexta-feira eu publico um vídeo de gastronomia e um vídeo de tecnologia cervejeira. Então todo dia tem vídeo novo. E ainda tem os vídeos aleatórios que aparecem assim do nada, ou com uma notícia, ou com um evento, ou com uma curiosidade do mercado cervejeiro. Tem outros canais, tem muita coisa na internet, né? Você precisa de equipamento. A Iruan é um fornecedor de equipamentos. A Palenox é um fornecedor de equipamentos. O Lamas Brew Shop, a Bastone são fornecedores de equipamentos. Você precisa de insumos. O Lamas, a Bastone vendem levedura, vendem malte, vendem lúpulo. A Granobril é uma grande fornecedora de malte. A Agrária Malte é uma grande fornecedora de malte, vendem levedura também. Você pode revender cerveja. Então a Premium Brands é um distribuidor, você pode comprar na Premium Brands e vender na sua loja. A Casa Flora é um importador, você pode comprar cerveja com a Casa Flora e revender no seu ponto de venda. Você pode estudar, você pode fazer os meus cursos, você pode fazer os cursos de outras empresas aqui no Brasil que fornecem curso, mas você pode fazer o curso da Brau Academy da Alemanha. Aí você sai com o título de mestre cervejeiro. Então, você precisa de uma rede de contatos que vai te dar suporte ao seu negócio, né? Por falar em contatos, a gente vai sortear uma rodada dupla no Wells Beer. O Wells Beer é um parceiro, é no centro da cidade, no centro do Rio, na Rua do Carmo 50. Então você vai pagar um chopp BB2, né? Com voucherzinho que eu vou mandar para vocês. E para fechar a nossa palestra, estão aí os meus contatos, que estão aqui, mas estão aqui também. Aqui tem meu celular, tem o e-mail, tem o canal. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.